O que é destaque nesta segunda-feira? Comércio aponta que a economia local terá crescimento de 10% durante o carnaval. Projeção destaca o setor de bares e restaurantes. A Assembleia Legislativa fará audiência pública para discutir ICMS e preço dos combustíveis. Alto escalão do governo terá desempenho avaliado a partir de abril. Cai para 3 número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Covid-19 mata mais de 100 em Hubei. Total de mortes na China passa de 1.700. Coronavírus leva Japão a cancelar a celebração pública do aniversário do imperador. Em Presidente Figueiredo, assaltante é morto após esfaquear dono de mercadinho. Homem morre em capotamento de carro na Torquato Tapajós. Motociclista morre em colisão com ônibus no bairro de Cachoeirinha. Garota de 18 anos é encontrada morta em hotel no centro da cidade. O crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h49. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. A probabilidade de chover 10 milímetros é de 90%, prevê o Climatempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima será de 33 graus Celsius. A umidade do ar está em 93%. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É segunda-feira, 17 de fevereiro. 48º dia do ano e faltam 318 para terminar 2020. Dia dos 7 fundadores dos serviços de Nossa Senhora. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos com boa visibilidade. Fatos marcantes da história. 1822, Príncipe Pedro I expulsa a tropa amotinada e proíbe o desembarque de tropas portuguesas no Brasil. 1865, o ex-padre José Miguel Manuel da Conceição torna-se o primeiro pastor ordenado no Brasil. 1867, o primeiro navio atravessava o Canal de Suez. 1904, estreia a ópera Madame Butterfly, Giacomo Puccini. 1913, Thomas Edison apresenta a primeira sessão pública do cinema sonoro. 1937, morre o Barão Pierre de Coubertin, promotor dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. 1979, tinha início a Guerra Sino-Vietnamita. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. E bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o fim de semana foi relativamente calmo na cidade, não? Tranquilo, Paulo, a gente pode até classificar como um dos finais de semana mais tranquilo do ano, né, Paulo, com poucas ocorrências aí por morte e por assassinato, apesar de, né, no carnaval tá aí, né, em sua movimentação, muitas bandas de carnaval, o fim de semana foi muito tranquilo, Paulo. Mas os pronto-socorros, naturalmente, que estiveram com boa frequência, não, Pellegrini? Sim, Paulo, aqueles números que nós já estamos acostumados, até com um pouquinho a mais, né? Nós podemos colocar como, por exemplo, Paulo, no pronto-socorro João Lúcio, onde nossa unidade externa está nesse momento, 3 pessoas deram entrada em estado grave, 2 por tiro e 1 por faca durante aí todo o final de semana. Em Presidente Figueiredo, o dono de um mercadinho brigou com o assaltante. O cara chegou para assaltar, ele brigou com o assaltante o esfaqueou, ele tomou a faca e matou o bandido, Pellegrini. Várias facadas, Paulo Guerra. Naquele momento era aquela briga que terminaria assim, ou um ou o outro acabaria morto. Ainda bem que deu bom aí pro dono do mercadinho e deu ruim pro assaltante, que chegou para cometer o assalto, chegou disposto a matar, ainda chegou a esfaquear o dono do mercadinho, mas acabou morrendo. 2 homens morreram em acidentes, um capotamento na Torquato Tapajós e o outro em choque de motocicleta com ônibus no bairro de Cachoeirinha. Pois é, e desde a última sexta-feira, Paulo, que nós começamos aí no final de semana, muito sangrento no trânsito. Eu lembro que logo depois do Jornal da Manhã, uma jovem de 21 anos morreu num acidente lá no Mutirão. Nós ainda chegamos a divulgar aqui no Jornal da Manhã, Paulo, parte dessa notícia, né, que chegava aqui à nossa redação, e logo depois confirmou a morte, que se tratava de uma jovem de 21 anos. Logo depois, por volta de 9 horas da manhã, o homem foi esmagado pelas rodas de uma carreta em cima da faixa de pedestre lá na Avenida Grande Circular. No sábado também tivemos uma morte, né, e também essa da motocicleta lá no bairro de Cachoeirinha, Paulo Guerra, e desse capotamento lá na Torquato Tapajós também, onde tivemos uma vítima aí, mais uma, de acidente de trânsito.
Peregrini, a Efigênio Salles foi recapeada e até o momento as faixas de pedestres não foram repintadas ali naquela área e muita gente está encontrando problemas para atravessar a via, que é de grande movimentação. Pois é, Paulo, nós vamos levar, né, essa informação, deixa eu anotar aqui direitinho, na torre da Avenida Efigênio Salles, né? Sempre que é feito, Paulo, esse serviço de recapeamento, né, que eles fazem um asfalto novo e passam, fica um asfalto novinho em toda a via, não é mais aquela ação de tapa-buraco, e sim de asfalto novo. Nós vamos levar o conhecimento mais uma vez aí do Instituto Municipal de Trânsito para que o mais rápido possível sejam colocadas, sejam pintadas essas faixas de pedestre. Peregrini, uma garota de 18 anos foi encontrada morta dentro de um hotel aqui no centro da cidade, na Lima Bacuri, e estava com a cabeça quebrada, né, Peregrini, inclusive com a massa encefálica no chão. Pois é, Paulo, trata-se da Eline Munique de Oliveira, de apenas 18 anos de idade. Ela já estava já hospedada há alguns dias nesse hotel, conversava com você me trazia mais informações na nossa reunião de pauta logo no começo da madrugada. Paulo, você me dizia que ela já estava há 3 dias lá no local. Trata-se de Eline Munique de Oliveira, como eu já disse, e as câmeras do hotel já tem as imagens do assassino, Paulo, e vamos esperar que a polícia, né, chegue o mais rápido possível à elucidação desse crime. Ele no primeiro já falou no momento, mas você já foi preso, né, Paulo? E falou que trata-se de suicídio, mas a perícia já descartou logo nos primeiros procedimentos que não se trata de um suicídio. Pois é, Peregrini, tem drogas pelo meio, inclusive foi encontrada a droga no quarto. É no Sun Hotel, Peregrini. É na Lima Bacuri, o Sun Hotel. É aqueles hotéis, né, Paulo, que alugam também por hora, né? Aí, de acordo com a qualidade do apartamento, é cobrado um preço. Tem até de R$10. Peregrini, ontem aconteceu o jogo do Flamengo com o Atlético e em uma praça de alimentação no bairro do Parque 10, 2 homens saíram para uma aposta, um flamenguista e um atleticano, um Atlético Paranaense. O negócio era o seguinte, a aposta, e por gol 1 litro de cerveja, Peregrini, litrão aquele que você fala. E o torcedor do Atlético Paranaense perdeu a aposta e por gol foram 3 litrões, Peregrini, que ele tinha que tomar em 1 hora, Peregrini. O homem quase ficou em coma e foi internado. Pois é, Paulo, aquele litrão para tomar 3 no ano não é bom, não. Em 1 hora é difícil, né, Peregrini? É difícil, Paulo. E em detalhe, né? Cerveja esquenta rapidinho, abriu, a bicha vai esquentando. Aí você imagina tomar 3 litros de cerveja quente, o camarada ficou em coma alcoólico. Pois é, Peregrini. Lamentável. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, dizendo também, Paulo Guerra, interagindo com nossos ouvintes. Paulo, te mandou um abraço especial, porque quer te conhecer, a moçada lá do Balneário Sempre Viva, que fica na estrada de Novo Airão. Balneário bonito, muito bacana. Lá quem está também te mandando um abraço é o proprietário Wanderson. Zeg Deg esteve presente, Paulo Guerra. Foi uma festa lá no Balneário Sempre Viva. O Zeg Deg aproveitou, Paulo, que porque lá para entrar no Balneário Sempre Viva não paga nada, é de graça, e o Zeg Deg aproveitou, Paulo. Pois é, um 0800, estava com a sua roupinha de marinheiro, naturalmente. Tava de marinheiro. Ele passou o carnaval todo de marinheiro, vestiu a roupa na sexta-feira e veio retirar ainda há pouco para começar seu trabalho no Jornal da Manhã. 5h57 em Manaus. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 180 vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem comparecer à sede do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas, SINEM, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciará a convocação dos profissionais aprovados no processo seletivo simplificado para atuação no interior do Amazonas a partir de hoje. Ao todo, 1.128 professores foram selecionados pelo certame, que visa a contratação temporária e emergencial de educadores para a rede estadual. Um tributo musical aos rituais e mitologias encontrados nas culturas de todo o mundo é a proposta da obra Ritos de Passagem, que abrirá a 10ª edição do Festival Amazonas Jazz no dia 21 de março às 20 horas no Teatro Amazonas. Inspirado na jornada de evolução do ser humano, o espetáculo promete surpreender o público ao combinar o ritmo jazzístico com a mistura de etnia ticuna através de uma performance especial do corpo de dança do Amazonas.
Prosseguem as obras da creche Pequenos Acampantes no mutirão do Cacau Pereira. J. Rai tem os detalhes. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, deu prosseguimento neste fim de semana à série de visitas de supervisão que vem fazendo as obras em andamento no município. Na manhã de sábado, Francisco Gomes esteve na creche Pequenos Acampantes no bairro São José, o mutirãozinho do Cacau. Segundo o prefeito, a construção está em ritmo acelerado e nos próximos meses a unidade de educação infantil será entregue à comunidade. Antes da Pequenos Acampantes, a prefeitura vai inaugurar a creche Maria da Soledade na sede do município, com capacidade para 540 crianças. A inauguração, segundo Francisco Gomes e o secretário de Educação de Iranduba, Hamilton Gadelha, está agendada para o dia 3 de março, data da abertura oficial do ano letivo na rede municipal de ensino. E neste fim de semana, a nossa reportagem conversou com a diretora do Hospital Hilda Freire, Dona Cabocla, enfermeira Patrícia Dias, que está no cargo há 2 meses. Na entrevista, a diretora do Hospital de Iranduba destacou a parceria do Poder Público Municipal. Estamos trabalhando de domingo a domingo para responder às demandas do hospital. O hospital tem excelentes profissionais que trabalham conosco, da mesma forma que tem também na atenção básica. O nosso prefeito, ele tem nos dado todo o suporte e apoio, juntamente com a Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr. Leandro, para desenvolver esse trabalho. Nesses 2 meses foram feitos o mutirão de cirurgias de catarata e pterígio, e também as cirurgias eletivas acontecendo semanalmente. A diretora Patrícia Dias afirmou ainda que o Hospital Hilda Freire é uma unidade de referência no interior do Amazonas, em razão dos vários procedimentos cirúrgicos de pequena e média complexidade que são feitos ali diariamente. Colecistectomia, hernioplastia umbilicais, inguinais, epigástricas, vasectomia, histerectomia, laqueaduras e outros procedimentos menores. Estamos ali trabalhando juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde para atender os nossos pacientes, sempre levando a eles uma saúde melhor. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h05 em Manaus, com a possibilidade de obter até R$21 mil para alavancar o próprio negócio. Os moradores do bairro Monte das Oliveiras terão a oportunidade de participar da 3ª edição do programa Muda Manaus, da Agência de Fomento do Estado. A equipe da agência estará até a próxima sexta-feira com atendimento na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho para cadastro de pessoas interessadas em financiamento e que moram naquela localidade nos horários das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas julgará nesta segunda-feira um total de 57 processos em sua 4ª sessão ordinária de 2020. A partir das 10 horas no auditório da Corte de Contas. A maioria dos processos a serem julgados, 27 são recursos de revisão, de reconsideração e ordinários de gestores e gestores que tentam modificar as decisões desfavoráveis proferidas pelo tribunal no julgamento dos respectivos processos. O deputado estadual Ricardo de Colau, do PSD, estará nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus para apresentar o projeto suprapartidário para Frente Manaus aos vereadores. A apresentação está programada para iniciar às 10 horas no plenário Adriano Jorge. Lançado na última semana, o Pra Frente Manaus pretende montar um plano de soluções viáveis para os problemas da capital em temas como saúde, educação, trânsito e mobilidade urbana. Temos informações com o repórter José Alberto Zaguideg. Muito bem, Paulo Guerra. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Produção Rural, a CIPRO, inaugurou neste final de semana 2 poços artesianos nas comunidades Cristo Ressuscitado na costa do Canaboca 3 e São Francisco na boca do Parauá, zona rural de Manacapuru. A construção dos 2 poços é fruto de uma emenda parlamentar da deputada Alessandra Campelo, que destinou R$100 mil para o Instituto Jovens do Futuro, que se responsabilizou pela construção dos poços. O secretário Petrúcio Magalhães Júnior da Produção Rural destacou a importância dos poços para as comunidades mais distantes.
Isso é uma determinação do governador Wilson Lima de interiorizar o desenvolvimento econômico, porque quem está nas comunidades não quer sair da comunidade. Ela quer morar com a sua família na comunidade, mas precisa ter as condições para isso. E essa emenda impositiva da deputada Alessandra Campelo, ela é de suma importância para as famílias da área de várzea. Esses são poços com água de qualidade, potável, que vai garantir a permanência dessas famílias aqui nas comunidades. E destacar também que o governo do estado tem ido também levar outros anúncios, como o do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, do FPS. Aqui anunciamos 10 milhões de reais para associações e cooperativas, até 150 mil reais. Essas associações podem elaborar um plano de trabalho e adquirir veículos, equipamentos, máquinas para o fomento à produção rural. Então, é um governo presente e a gente quer, com isso, promover desenvolvimento sustentável aqui da nossa região. Petrúcio Júnior ainda reuniu com agricultores e fruticultores das comunidades Canaboca 1 e 2, visitou plantio de macaxeira, banana e maracujá, além de assistir uma demonstração de embonecamento de fibra na comunidade São Sebastião, na Ilha do Marrecão. A viagem foi coordenada pelo técnico agrícola Vanderlei Barroso, representante da CEPRO em Manacapuru. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. O deputado estadual, delegado Péricles do PSL, fez pedido formal para cassar título de cidadão dado a Lula em 2005. Para o aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-presidente não é digno da cidadania do Amazonas. Péricles incluiu o título de cidadão de Lula entre as leis que não servem para nada. Segundo o deputado, as condenações de Lula na justiça o tornam indigno para a honraria. Com o intuito de definir quais polos base estarão aptos a receber soro antiveneno para o atendimento a pacientes agredidos por animais peçonhentos nos distritos sanitários especiais indígenas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realiza de hoje até o dia 21 oficina para ações integradas na descentralização desse serviço. O treinamento será a partir das 8h30 no auditório de entomologia da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado. O número de acidentes com animais peçonhentos chegou a 3.235 no período de janeiro a dezembro de 2019 aqui no Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas é o órgão do governo responsável por manter a gestão da vigilância em acidentes por animais peçonhentos, incluindo capacitações, envio de insumos, assessoria técnica e treinamento em serviço, como explica o médico veterinário da FVS, Deuglis Cardoso. Meu nome é Deuglis Cardoso, sou médico veterinário, servidor da Fundação de Vigilância em Saúde. Esta fundação, em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Secretaria Especial de Saúde Indígena, ambas do Ministério da Saúde, juntamente com a Fundação de Medicina Tropical e Departamento de Atenção Básica à Saúde Indígena do Estado do Amazonas, SUSAM, realizaremos no período de 17 a 19 de fevereiro reunião técnica para definição de polos base dos 7 de 6 atuantes no Estado do Amazonas, para saber exatamente, a partir da demanda apresentada por cada polo, por cada DCEI também, quantos e quais polos poderão receber soro antiveneno para controle específico de intoxicação, principalmente por acidentes com serpentes surucucu e jararaca. 6h11 em Manaus. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as atividades relacionadas ao carnaval devem movimentar 8 bilhões em todo o país. No Amazonas, o crescimento será de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo o maior destaque para o setor de bares e restaurantes, conforme explicou o assessor econômico da Fundação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, Comércio, José Fernando. Josué Neto ouve moradores da Zona Leste e destaca alternativas de emprego e renda para a população. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, esteve neste fim de semana em bairros das zonas leste e norte de Manaus, onde ouviu moradores, líderes comunitários, comerciantes e coordenadores de projetos sociais. Uma das reclamações da maioria deles foi a falta de emprego e renda nessas regiões. Os moradores das zonas leste e norte precisam ter alternativas de trabalho
trabalho que gerem riquezas para melhorar a vida dessas famílias. Conversamos com as pessoas e precisamos aumentar a expectativa de emprego e renda nessas localidades, disse o presidente da Assembleia Legislativa. Josué Neto visitou a moradora da rua Gaivota, no bairro Tancredo Neves, Rosilene Batista, a irmã Rosi, que é coordenadora do projeto 20 Adorar da Zona Leste, que busca apoio para retirar jovens da ociosidade e inseri-los no mundo esportivo. O nosso projeto não tem campo, mas conseguimos horário à noite para o treinamento dos nossos jogadores de futebol. Nos viramos vendendo rifas, picolé e com a ajuda de algumas pessoas para conseguir recursos para participar de campeonatos locais e em outros estados, explica Rosilene Batista. O deputado Josué Neto também conversou com a comerciante Elizabeth Reis de Souza, a Bete do Café, que trabalha na entrada do loteamento João Paulo, na 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira. O parlamentar falou sobre a importância do empreendedorismo e do emprego para a região. Com a nova política que o presidente Jair Bolsonaro está implantando, todo mundo pode melhorar no seu trabalho e também investir no seu comércio. Destacou o Josué Neto, que também conheceu a moradora Jussi Menezes, do bairro Novo Aleixo, Zona Norte, que executa projetos sociais naquela área, e o morador Éder Santos, residente na Zona Leste. Acompanharam Josué Neto nas reuniões o advogado Paulo Mafioletti, idealizador do movimento pró-Bolsonaro Brasil, Mira Quintino e outras lideranças. 6h14 em Manaus. Uma audiência pública deverá ser realizada na Assembleia Legislativa na próxima quarta-feira para debater a proposta de redução do preço dos combustíveis no Amazonas por meio do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento, deputado José Neto, do PSD, após reunião com representantes de entidades e motorista de caminhão e de aplicativo. E, de acordo com a assessoria da Assembleia, a proposta é que a audiência pública apresente dados técnicos que ampliem o debate e possibilitem análise técnica do setor de combustíveis. Os sucessivos reajustes de preços, além da não redução de valores quando anunciada pela Petrobras, têm gerado discussões em todo o país. Polícia. Eline Monique de Oliveira, de 18 anos, foi encontrada morta na manhã de ontem no São Hotel, localizado na Rua Lima Bacuri, no centro de Manaus, sob suspeita de homicídio. Segundo informações dos agentes da Polícia Militar da 24ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, a mulher estava hospedada há 3 dias no 3º andar, suíte 406. Ela estava com um acompanhante até o momento não identificado e até então principal suspeito do crime. De acordo com informações do proprietário do local, pela manhã o homem desceu para dizer que a moça havia se suicidado e depois saiu correndo do local. A vítima foi encontrada ainda com vida, agonizando com uma lesão profunda na cabeça e massa encefálica pelo chão por volta das 7 horas da manhã pela equipe da Polícia Civil, que foi acionada por uma funcionária identificada como Ângela, mas morreu logo em seguida. O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Guilherme Antoniazzi, responsável pelo caso, informou que foram encontrados no local do crime indícios de consumo de drogas e muitos objetos pessoais. O cabo Robson Castro, da 24ª SICOM, a polícia leva em consideração a possibilidade de ter sido um acerto de contas. Segundo ele, não foi encontrado nenhuma arma no local do crime pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica e o principal suspeito não foi identificado. Peregrino, esse corpo já foi liberado do IML. Pois é, Paulo Guerra, já foi liberado, Paulo Guerra, para o posterior sepultamento após o exame de necrópsia no corpo. O corpo já foi liberado. Há alguma informação sobre o autor desse crime, Peregrini? Ainda não, Paulo. O que se sabe é que câmeras de segurança, filmaram esse bandido, que está foragido até o presente momento. Nas redes sociais já tem a foto dele, a polícia também já divulgou a foto e também a filmagem, dele entrando e saindo no hotel. Peregrini, pode ser um acerto de contas, mas o problema também é relacionado com droga, não é, Peregrini?
Pois é, Paulo, mais uma vez, né, um crime relacionado com o tráfico de drogas, onde uma pessoa morre e mais uma vez chama a atenção a idade da pessoa que morreu, né? 18 anos. Dificilmente uma pessoa que é envolvida com o tráfico de drogas morre após os 30 anos de idade. É sempre muito jovem. Tem muita gente, né, se enveredando por esse caminho difícil, por esse caminho praticamente sem volta, que é o mundo das drogas. Pellegrini, um assalto a ônibus foi frustrado, Pellegrini? Foi pela polícia, Paulo Guerra, mais uma vez aí a polícia frustrou, né, um assalto, esse assalto que ocorreu na Avenida Torquato Tapajós, era um ônibus da linha 641, passava uma viatura da Polícia Militar no momento em que os bandidos tentavam fugir, os passageiros estavam desesperados. A viatura parou, rapidamente prendeu um bandido e apreendeu uma arma. Os demais bandidos, 2 conseguiram fugir, se embrenhando na mata, e os pertences dos passageiros, parte deles a polícia conseguiu reaver. Pellegrini, conte o que mais aconteceu no final de semana. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foi logo após o jogo da manhã de domingo, quando 2 homens se enfrentaram, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro da Cachoeirinha. Um deles acabou caindo na hora da briga e bateu fortemente a cabeça no asfalto e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa ferida a faca também deu entrada naquela unidade de saúde, esfaqueado em estado grave. Ele dava entrada no pronto-socorro 28 de agosto e foi muito bem atendido e foi salvo. Ele não partiu dessa para pior, graças às ações dos Anjos da Vida do 28 de agosto. Médicos, enfermeiros, técnicos e enfermagens se empenharam bastante para salvar a vida desse homem que estava em estado gravíssimo. Todos que vão ao pronto-socorro 28 de agosto são muito bem atendidos. No setor lá de imprensa, na área de comunicação do 28 de agosto, está a nossa colega Valesca Martins, sempre nos atendendo muito bem. Abraço aí para Valesca Martins, lá do 28 de agosto. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu um homem gravemente ferido a bala. Ele recebeu 2 tiros e já chegou entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. Só que os Anjos da Vida do João Lúcio agiram rápido e salvaram a vida desse homem. O homem ferido a faca, foram 3 facadas. Deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era noite, já era praticamente madrugada de sábado para domingo, quando ele chegou entre a vida e a morte. A equipe do doutor Silvio Romano rapidamente atendeu a vítima, que não é dessa vez que vai partir dessa para pior, mas se não é a ação dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos Anjos da Vida, do pronto-socorro João Lúcio, esse daí teria partido dessa para pior. Ele chegou no bico do urubu, tava vai, não vai a modo, já chegou mais para lá do que para cá, mas os Anjos da Vida salvaram a vida desse indivíduo. Olha a faca, olha a morte! O homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte. Ele recebeu uma facada, uma estocada após uma briga de bar, uma briga localizada lá na área do bairro Cidade de Deus. Os 2 homens estavam brigando e um deles puxou uma peixeirada da cintura, né? Puxou a peixeirona. Aí muita gente ainda disse pra vítima: olha a faca, José! Olha a faca, José! Olha, o homem tá com a faca! Ele não prestou atenção e recebeu uma violenta estocada na barriga e por muito pouco não parte dessa para pior. A briga começou após os 2 estarem em uma bebedeira. No bairro de São Raimundo, o homem vestido de carnaval com uma fantasia de marinheiro era visto descendo ali pro rumo da balsa. Ele estava completamente embriagado e queria informações em relação a que horas ia chegar uma balsa para ele atravessar
daqui de Manaus para o Cacau Pereira. Ele queria ir de balsa. Os populares ainda disseram para ele: meu senhor, agora tem a ponte, mas eu quero ir de balsa. Ele dormiu lá próximo ao Porto do São Raimundo e logo depois foi visto rumo a Manacapuru. O marinheiro embriagado só chegou na cidade desde sábado, ainda há pouco, na segunda-feira. O marinheiro embriagado foi localizado lá no município de Manacapuru. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Assaltantes foram presos após assaltarem um ônibus da linha 441. Rapidamente a polícia chegou, apreendeu um dos bandidos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e também conseguiu apreender a arma do bandido. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Rocan tá demais, Paulo Guerra e ouvintes, mais uma vez, os policiais da Rocan detiveram 2 homens, um de 25, outro de 23 anos. Eles estavam, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na companhia de 2 menores de idade, lá na Avenida Topázio, no bairro Nova Floresta. Eles foram presos por porte ilegal de arma de fogo e por estarem também em um veículo com restrição de roubo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro Nova Floresta. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e mais ocorrências de polícia. Paulo Guerra, mais uma notícia de agressão. Um pastor possivelmente da igreja pentecostal, agrediu uma mulher no meio da rua. O vídeo continua circulando, está viralizando na internet. A maioria das pessoas tem esse vídeo. Quando um pastor agrediu, ele chutava, ele batia, ele ofendia uma mulher. O pastor covarde que bate mulher. Cadê que ele bate homem? Cadê que ele vai dizer? Ele não pode dizer na rádio porque o pastor é um homem de Deus, é da igreja. Se disser, vai ter. Eu estou dizendo, pastor, rapaz, eu não consegui o nome do pastor, mas daqui para amanhã eu consigo. Ele bateu numa mulher por causa de uma venda de uma casa aí, não gostou muito do negócio e chutou a mulher no meio da rua. A mulher caiu na sarjeta e ele continuava chutando a mulher. O pastor covarde que não quer que divulgue essa situação. Bota pra cima, pastor, tá achando ruim? Bota pra cima, mas vem assim, negócio de processinho não, vem fazer que nem que tu fez com a mulher, vem pra te ver, bota pra cima, meu irmão. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E também, Paulo Guerra, na região metropolitana, como por exemplo em Presidente Figueiredo, um assaltante chegou no mercadinho e disse: é um assalto. Passa, perdeu, é agora, passa o dinheiro ou tu vai morrer. Aí o dono do mercadinho estava passando o dinheiro. Nesse momento ele foi lá e furou e riscou esse homem, o dono do mercadinho, a faca. O bandido estava muito violento. Foi na hora que o dono do mercadinho resolveu reagir ao assalto. Os dois foram para a briga. Daí o dono do mercadinho conseguiu tomar a faca do bandido e enfiou 3 golpes de faca no bucho do bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Ficou agonizando ainda por alguns minutos, olhava para um lado, olhava para o outro, piscou pela última vez e o bandido acabou partindo dessa para pior. Mistério. O caso Eline continua repercutindo na cidade. Eline Munique, de 18 anos, conforme a Rádio Difusora já informou nesse noticioso, foi morta em circunstâncias ainda misteriosas. O principal acusado
o companheiro da vítima que estava hospedado junto com ela no Sun Hotel, lá na Avenida Bacuri. O Sun Hotel, segundo as informações, é daqueles hotéis aí que o pessoal fica lá por 3 horas, 1 hora R$10, 2 horas R$15 e por aí vai, né, Paulo? Muita gente usa esse tipo de hotel aí para a prática do amor. No bairro de São Francisco, uma dupla de assaltantes trocou tiros com a polícia. Isso aconteceu, Paulo Guerra, Rio 20 do Jornal da Manhã, na madrugada de sábado, e ainda ferido, os 2 bandidos foram levados ao pronto-socorro 28 de agosto. Lá, de tudo foi feito para salvar a vida dos 2. Entretanto, um deles não resistiu aos ferimentos e morreu após trocar tiros com a polícia lá no bairro de São Francisco. Lá no bairro de São Francisco, a polícia está fazendo agora uma ronda mais especial, mais intensa, assim de tirar bandidos de circulação. A onda de assalto estava terrível lá no bairro de São Francisco e esses 2 aí foram atirar na polícia e um deles acabou partindo desta para pior. Morte no asfalto. Um motoqueiro até o presente momento não identificado acabou morrendo no asfalto, acabou sendo esmagado lá no bairro de Cachoeirinha. As informações dão conta de que ele pilotava sua motocicleta em altíssima velocidade. Um capotamento ocorrido na Avenida Torquato Tapajós deixou 2 pessoas feridas e o homem acabou morrendo. Na hora. O acidente, o capotamento aconteceu segundo as primeiras informações devido ao veículo, né? Uma das rodas se desprendeu do veículo e o veículo capotou em alta velocidade. Uma pessoa acabou morrendo na hora. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Placar dos jogos deste domingo, Supercopa do Brasil. Sobrando em campo, o Flamengo foi o campeão com 3-0 no Atlético Paranaense, jogo realizado em Brasília, no Mané Garrincha. Pela Copa do Nordeste, Vitória 0, Frei Paulistano também 0. CSA 0, Botafogo da Paraíba 1. No Campeonato Paulista, Palmeiras 3, Mirassol 1. Ferroviária 0, Santos também 0. No Campeonato Carioca, Boa Vista 1, Volta Redonda 0. O Boa Vista decide a Taça Guanabara no sábado com o Flamengo. No outro jogo, o Americano fez 2-0 no América. Campeonato Gaúcho. O Caxias derrotou o Ipiranga por 1-0 e decide o primeiro turno com o Grêmio. Campeonato Mineiro. Boa Vista 1, Boa 1, Vila Nova 3. Atlético 1, Caldense 2. Patrocinense 1, Cruzeiro também 1. Campeonato Amazonense. Nacional 5, Princesa 2. O Nacional entrou no G4. Últimas notícias. O grupo francês Carrefour anunciou neste domingo a aquisição de 30 lojas do atacadista Macro por 1,95 bilhão. Segundo o comunicado, as unidades adquiridas têm vendas brutas totais de aproximadamente 2,8 bilhões de reais. E os planos da varejista é de converter as bandeiras das unidades para atacadão dentro de um período de 12 meses após o fechamento da transação. O Ministério da Justiça notifica a Heineken para ajustar a divulgação de recall de garrafas de cerveja. Recall se deve à alteração que pode levar a desprendimento de lascas de vidro do bocal das garrafas na hora da abertura. Prazo para ajustes é de 2 dias úteis. A alteração está totalmente restrita à garrafa sem nenhum impacto no líquido. As bolsas asiáticas fecharam-se em direção única nesta segunda-feira, com as da China saltando após o Banco Central local cortar juros numa tentativa de amenizar o impacto do coronavírus na segunda maior economia do mundo, e a do Japão caindo após dados fracos de crescimento. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,52% em Hong Kong, mas o sul-coreano Kospi teve baixa marginal de 0,06% em Seul, na esteira de uma sessão volátil, e o TAIEX cedeu 0,44% em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana
Goiânia fechou em ligeira queda, interrompendo uma sequência de 4 pregões positivos. O Standard & Poor's SX 200 caiu 0,07% em Sydney. Uma liminar concedida pela Justiça Federal nesse domingo, a Companhia Docas do Estado de São Paulo proibiu a manifestação de caminhoneiros no Porto de Santos, no litoral paulista. Em um vídeo divulgado pelos motoristas, eles haviam indicado que bloqueariam o porto por 24 horas nesta segunda-feira. Na última semana, caminhoneiros do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Autônomos publicaram um vídeo em que o presidente da entidade, Alexandro Viviani, anunciava o bloqueio do porto. Ele reivindicava o piso mínimo do frete, o valor dos combustíveis e a perda de trabalho no porto. Uma estátua de 400 quilos e 2 metros de altura foi roubada de um monumento em homenagem a Marechal Deodoro, na Glória, zona sul do Rio, segundo a Gerência de Monumentos e Chafarizes do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Conservação. A escultura representa a mãe do primeiro presidente do Brasil, Dona Rosa Paulina da Fonseca. A medida provisória que criou a carteirinha estudantil do Ministério da Educação, chamada de ID Estudantil, perdeu a validade ontem, porque o tema não entrou em votação no Congresso Nacional. Entretanto, quem tirou a carteirinha poderá continuar usando até dezembro. Como a medida provisória tem efeito imediato, quem fez o documento tem o respaldo de que ela estava vigente quando foi emitida. O documento dá acesso à meia entrada em eventos culturais e esportivos. Como a medida provisória não foi votada, a ID estudantil não poderá mais ser expedida. A alternativa será recorrer às entidades estudantis ou instituições de ensino que já emitiam o documento. Um levantamento da Controladoria Geral da União, com base nos dados do Sistema de Transparência Ativa, identificou que 75% dos órgãos 228 não publicam os dados obrigatórios ou não preenchem os relatórios para monitoramento dos agentes públicos. Já 18% dos órgãos, 54, cumprem parcialmente as obrigações, enquanto apenas 8% cumprem as regras, ou seja, 23 deles. Os dados da CGU, responsável por fiscalizar a publicação das agendas de autoridades, foram obtidas via Lei de Acesso à Informação. Pela primeira vez, ocupantes de altos cargos comissionados do governo terão o trabalho avaliado. O Ministério da Economia publicou nesta semana uma portaria instituindo avaliação de desempenho para ocupante de cargo de natureza especial e de direção e assessoramento superior dos níveis 4, 5 e 6. A fase piloto do programa avaliará por 6 meses 95 pessoas na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. A avaliação começará em 7 de abril e abrangerá secretários, diretores, coordenadores gerais e gerentes de projeto do órgão, inclusive o secretário especial Paulo Ebel. Atualmente, apenas cargos e funções comissionados de níveis inferiores são avaliados no Ministério da Economia. O navio de bandeira chinesa Kota Pemimpin, que tem 2 tripulantes com sintomas suspeitos do novo coronavírus, chegou à costa brasileira na tarde de ontem e atracará hoje no Porto de Santos. Procedente de Singapura, o Kota Pemimpin esteve em portos chineses nos últimos 30 dias. O navio passou por Xangai em 17 de janeiro, Ningbo no dia 19, Yanqing no dia 22 e Hong Kong em 23 de janeiro deste ano. Apesar de chegar ontem, o navio só poderá atracar a partir das 23 horas de hoje devido às condições de maré. O Ministério da Defesa informou ontem que os 58 brasileiros que regressaram da China e cumprem período de quarentena em Anápolis seguem sem sintomas de contaminação pelo novo coronavírus. Entre os brasileiros que estão isolados se encontram diplomatas, profissionais de saúde, tripulantes, membros da Força Aérea Brasileira e também jornalistas. De acordo com o boletim, eles passaram pelas avaliações clínicas previstas e permanecem com o quadro assintomático. Os repatriados estão isolados desde o domingo passado, dia 9. O grupo passa por avaliações clínicas de saúde que incluem aferição de sinais vitais, como medição de temperatura, pressão e frequência cardíaca e exame de nasofaringe. O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para 13, informou o Ministério da Saúde. O segundo balanço mais recente da pasta, divulgado às 12 horas de ontem, 2 pacientes em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. O número de suspeitas descartadas subiu para 45. O que é notícia no mundo neste início de manhã? A tempestade Denis continuou a causar inundações
inundações no Reino Unido neste domingo, com ventos que atingiram velocidade superior a 140 km/h. Equipes de resgate precisaram usar botes para resgatar pessoas ilhadas em casas no país de Gales. O diretor de Parasita, Bong Joon-ho, foi recebido com aplausos a voltar para a Coreia do Sul neste domingo, após conquistar 4 estatuetas do Oscar. Cerca de 300 repórteres e fãs aguardavam Bong no aeroporto internacional de Incheon. Uma falha técnica no sistema de voto automatizado levou à suspensão das eleições municipais que estavam previstas para a República Dominicana neste domingo. Segundo a imprensa local, delegados de partidos de oposição denunciaram que não apareciam os nomes dos candidatos nem das siglas nas telas de votação. O número de mortos na China por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegou a 1.770, informaram autoridades de saúde locais. O total de casos confirmados ficou em 70.548, aumento de 2.048 em um dia. 14 pessoas infectadas com o novo coronavírus estão entre os mais de 300 americanos e parentes que foram retirados do navio cruzeiro Diamond Prince em quarentena no Japão para retornar de avião para os Estados Unidos. O Departamento de Estado americano informou nesta segunda-feira que os 14 passageiros que eram assintomáticos tinham sido submetidos ao teste para o Covid-19 havia 2 ou 3 dias. Durante a retirada do cruzeiro, as autoridades foram informadas de que o teste tinha dado positivo. Estas pessoas foram levadas rapidamente para uma área de contenção especializada do avião para permanecer em isolamento. Elas foram monitoradas durante todo o voo. O Ministério da Defesa informou ontem que os 58 brasileiros que regressaram da China e cumprem período de quarentena em Anápolis seguem sem sintomas de contaminação pelo novo coronavírus. O Japão anunciou nesta segunda-feira o cancelamento da celebração pública do aniversário do imperador Naruhito, a primeira desde que ele assumiu o trono, marcada para 23 de fevereiro, em meio a crescentes temores de uma propagação do novo coronavírus no país. À luz de várias situações, decidimos cancelar a visita do público em geral ao palácio para o aniversário de Sua Majestade, disse a agência imperial em comunicado. Cerca de 60 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus no Japão, incluindo a morte de uma idosa. Há pelo menos outras 355 infecções a bordo do navio Diamond Prince, isolado no porto de Yokohama. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro nacionaliza a eleição do Rio ao se aproximar de Crivella. Folha de São Paulo. Bolsonaro dribla convicções e usa tom eleitoral para afastar a pressão após morte de miliciano. Daqui a pouco voltamos com outras manchetes. Temos informações com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Um acidente envolvendo um motociclista nesse momento na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido de quem vai para a rotatória do Coroado. O motociclista está no chão, o Manaus Trens, né, o Instituto Municipal de Trânsito já está no local, o agente Dodô está desviando o trânsito, melhorando o trânsito nesse momento lá no local. Tem uma ambulância do SAMU atendendo a pessoa ferida nesse momento. É Rodrigo Otávio, no sentido de quem vai do Japim para a rotatória do Coroado, proximidades da UFAM. Paulo Guerra. 6h49 em Manaus. Vamos voltar com as manchetes dos principais jornais do país. O estado de São Paulo. Liminar impede paralisação no Porto de Santos nesta segunda-feira. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. PL que permite aumento a policiais e bombeiros no Distrito Federal avança no Congresso. Valor econômico. Carrefour fecha a compra de 30 lojas do Macro por 1,95 bilhão. Estado de Minas. PRF Mineira realiza a maior apreensão de armas de sua história. Jornal do Comércio no Recife. Justiça Trabalhista admite conversas por WhatsApp como prova. Fortaleza Diário do Nordeste. Médico suspeito de praticar violência sexual contra paciente no Ceará tem registro profissional suspenso. Porto Alegre, 0 hora. Cai para 3 número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Edições impressas locais, a crítica. Estado ampliação contra coronavírus. Diário do Amazonas. Congresso quer fim da cobrança de bagagem. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.